Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E eu tô aqui hoje, nesse lugar especial, né, Fabiane, que é a Companhia dos Livros, que eu amo gravar aqui, eu acho que é um lugar que abraça a gente, é lindo. E eu tô aqui com essa pessoa que, além de uma excelente profissional, ela é dentista há mais de quase 30 anos, né, Fabiane? 28 anos. Eu até brinquei e falei para ela assim que ela se formou com 2 anos, né? Com essa cutis. 28 anos trabalhando como dentista. E a gente vai falar de um tema aqui muito importante, apesar de não ser muito debatido, né, com tanta frequência, que é a importância da saúde bucal na sua saúde, na sua vida como um todo. Você acha que falar de saúde bucal é importante para a sua saúde mental, para a saúde do seu corpo, para a saúde do seu coração? Se você acha que isso não tem nada a ver, é muito importante que você fique nessa entrevista, que você vai se surpreender com a quantidade de informação que a gente vai trazer aqui para você nessa entrevista. Porque, Fabiane, só três? Só 3? Só três? Ah, podia ser mais, mas pode. Mais de três. Adoro! A gente conversa muito. Eu acho que hoje vai. Vou reformular essa pergunta. Fabiane, mais de três? Pode. Aê! Aí, gente. É isso assim, você quer convidar? Fala bastante. Vamos falar. Mais de três hoje. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, Fabiane. Assim, primeiro é uma honra estar aqui, né? Poder, né, tanto contar um pouco da sua história, né, quanto profissional, que eu admiro muito, e tive a honra de trabalhar junto com você, né, aprender um pouco com você sobre muitas coisas. Eu queria que você contasse, assim, né, da sua trajetória quanto profissional, porque você trabalhou no SUS, né, nesses 25 anos, né, que você falou, é, e você passou por vários setores, né? Não só trabalhou na ponta ali, né, como dentista, lá no postinho, né, como dentista, mas já trabalhou em cargos de liderança, de gerência, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória, mas em específico, como que você viu a evolução da saúde bucal nesses anos que você vem trabalhando no SUS? Então, Rod, como você falou, eu me formei há 28 anos. Em dezembro completou 28 anos. Desses 28 anos, 25 no serviço público. Então, desses 25 anos, 22 anos e meio trabalhando na ponta, como cirurgia dentista nos postos de saúde, né, que são as unidades básicas de saúde, e aí eu fiquei 2 anos e meio nos cargos de gestão da Secretaria de Saúde. Então, todo esse tempo, inclusive na formação, porque eu sou de uma universidade federal, você já está inserido no contexto do SUS. Então, eu estou inserida dentro do contexto do SUS, se a gente for parar para pensar, muito mais tempo dentro da odontologia pública do que fora dela na minha vida. Então, Você se formou em qual universidade? Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. Então, desde os 18 anos, eu estou inserida dentro da odontologia, especificamente na saúde pública. Fiquei muito pouco tempo trabalhando fora da saúde pública, porque eu sempre quis trabalhar na saúde pública desde a faculdade. Nunca foi meu objetivo ter um consultório particular, não foi. Legal. Ou era seguir a carreira acadêmica, ou era trabalhar no serviço público. E aí, os caminhos da vida foram me levando a fazer um pouquinho dos dois, mas hoje é muito mais tempo sendo o cirurgia dentista das unidades básicas de saúde. E como você vê, assim, a evolução, né? Como eu falei para você, a gente estava conversando aqui antes, né? Eu falei da minha história, né? Com dentista, né? Eu sempre usei o SUS, né? E eu tinha, quando eu era criança, gente, isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente tinha um abismo, né? Em relação à saúde bucal. Hoje eu vejo, por exemplo, com meu filho, como que mudou isso? Hoje é muito mais acessível, hoje os profissionais têm muito mais. é, a gente tem muito mais acesso, mas os profissionais também, eles têm mais tato. Eu falei assim que eu tinha um abismo, né? A gente era pobre, o dentista era rico, aí tinha uma coisa assim que a gente tinha vergonha, às vezes, até. E depois tem a questão que você falou até da dor, né? De quem, mas a minha parte, a gente tinha vergonha do dentista. E não ia, às vezes, falei assim, meu Deus, como que eu vou lá, tô com a cara, eu vou no dentista, vou mostrar lá uma coisa assim. E isso mudou muito, né? Isso dentro do SUS, né? Como que você vê essa evolução? A evolução, eu posso te falar, então, desde que eu estou na faculdade,
que o panorama de saúde bucal, desde a época, então, da década de 90, que foi quando eu entrei na faculdade, até hoje, mudou muito em relação, principalmente ao acesso, que você falou, porque nessa época, onde a gente, na década de 90, até mais ou menos 2000, você realmente tinha uma dificuldade grande de acesso. Você tinha muito menos dentistas em relação a médicos e enfermeiros nas unidades básicas de saúde. Isso era uma constante. Eram poucas as unidades de saúde que tinham um profissional da odontologia. Mais ou menos na década de 2000 a 2010, aí houve um programa do governo federal chamado Saúde da Família, que está em voga até hoje, que é o principal programa da área de saúde bucal, na atenção básica, e que melhorou muito o acesso. Quando eu digo muito, é muito, porque ele colocou em cada unidade de saúde, em cada equipe, às vezes uma unidade de saúde tem 3 equipes, 2 equipes, em cada uma delas, um profissional da odontologia como auxiliar, ou seja, uma equipe de saúde bucal. Então, esse foi o primeiro grande divisor de águas, o acesso que melhorou. Isso é recente, 2010 é super recente. É recente, se você for parar para pensar em toda a história do SUS, é mais recente. E isso foi o primeiro grande salto que aconteceu na odontologia na esfera pública. E, com isso, você acabou melhorando o acesso. E o acesso é a porta de entrada para que você melhore tudo. Para que você garanta essa população cuidados básicos, para que você comece a, mais do que tratar, ensinar a como prevenir, e mais ainda, eu vou mais além do que prevenir, promover a saúde, não a doença. A gente olhar o foco da saúde, não só prevenir doença. Então, quando você melhora o acesso, você começa, então, a abrir um leque. E quando você abre esse leque, você vê um resultado real. E não é só uma percepção minha. Quando a gente fala sobre isso, não é. A gente tem que se basear em fatos. São 2 fatos que eu quero citar. Existe uma pesquisa de saúde bucal nacional que foi feita a primeira vez em 2010, que chama-se SB Brasil. E ela foi feita em todo o território nacional para verificar qual é o panorama da saúde bucal do brasileiro. E ela foi repetida no ano de 2020, mas os resultados, por causa da pandemia e toda a questão, saíram em 2023. O que a gente olha no comparativo das duas coisas, 2010 e 2023? Você vê uma melhora geral do panorama de saúde bucal em todas as faixas etárias. Óbvio que ainda estamos longe de ser, por exemplo, um exemplo, nossa, a gente diminuiu e agora todo mundo está numa fase só de prevenção. Não, não é isso. A gente ainda está caminhando, mas eu acho que caminhando muito bem, porque a gente, em algumas faixas etárias, já passou da época curativa e já está entrando numa era de promoção de saúde e prevenção. Nas mais jovens, principalmente. Nas mais velhas, ainda temos como foco o tratamento, mas isso, ao longo do tempo, está se mostrando com uma transformação. Então, o que a gente quer? Óbvio que a gente quer passar de uma fase onde a gente só trata para uma fase onde a gente previne. E isso que você falou, a gente vai entrar na próxima pergunta, que é exatamente sobre essa questão da prevenção, né? O que isso, assim, porque é uma coisa assim, muita gente fala assim, por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou ter tanto cuidado? Porque, assim, eu falo que eu sou um exemplo nessa questão de saúde bucal. Eu vou no dentista a cada 6 meses, eu passo fio dental 2 vezes por dia, eu escovo os dentes após todas as minhas refeições, assim, eu sou um exemplo, vamos dizer assim. Isso dá trabalho. E às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu vou fazer isso, tanto trabalho? Investir tanto meu tempo nisso, ou vou... e aí entra a questão das pesquisas e no que a saúde bucal está envolvida. Essa questão da prevenção, de você cuidar da saúde bucal no dia a dia, né, nos seus hábitos ali, ela impacta em outras partes da vida, por exemplo, saúde cardiovascular, saúde mental, tem outros impactos, assim, eu queria que você como profissional, né, porque assim, eu tenho as minhas impressões, as minhas pesquisas, mas eu acho que você como profissional, você pode dizer isso com propriedade, sobre o impacto de você fazer cuidados diários na sua saúde como um todo. Olha, vamos ser clichê? Tem uma frase super clichê que todo mundo fala, a saúde começa pela boca. Ela é clichê porque ela é verdadeira. Porque a gente pensa o seguinte, eu acho que a população, de uma maneira geral, ela tem hábitos de higiene diários.
Só É, que o brasileiro até tem melhor do que tem, muitos outros países, né? nós estamos falando da questão do banho, principalmente, que a gente sabe que é uma discussão eterna aí de quem toma mais banho, e é uma herança que a gente sabe dos povos originários. Por quê? Porque eles tinham um hábito de higiene muito superior ao dos colonizadores que vieram. Mas não é só isso, eu acho que a população como um todo, e eu falo até por mim, antes de entrar na faculdade, pensa o seguinte: eu vou deixar mais limpo o que é mais visível. O que é menos visível, às vezes eu não vou dar tanta importância. Por exemplo, qual que é o lugar que a gente às vezes esquece de lavar durante o banho? O pé, porque o pé está dentro do sapato, concorda? A boca, quando a gente sorri, geralmente a gente mostra os dentes da frente, que é o que todo mundo quer que apareça. Os do fundo, que são, se você olhar, os mais acometidos pelas doenças da boca, são escondidos. A gente não vê quando a gente sorri. E então, eu acho que isso é uma coisa que ficou incrustada na cultura, de a gente limpar e o que a gente quer mostrar. O que a gente não mostra, a gente às vezes deixa para depois, esquecidinho. E esse descuido, ele pode levar a consequências muito sérias. Por quê? Isso eu não estou falando de novo, não é do meu achismo. Eu costumo brincar, quando eu dou aula, alguma coisa assim, que eu nunca falo somente a minha opinião, porque a minha opinião não é uma opinião de relevância, porque eu não sou pesquisadora. Eu reproduzo conhecimentos. Então, se eu falo alguma coisa, eu tenho que ter embasamento científico para isso. E nesse ponto que você falou, a gente tem muitos. Saúde cardiovascular e saúde mental. Então, saúde cardiovascular. A gente sabe que mais de 40% dos casos de endocardite bacteriana, que é uma doença que ataca o revestimento do coração, é uma doença grave e que é muito letal. A taxa de mortalidade dela é alta, altíssima. Cerca de 40% dos casos de endocardite foram provenientes de focos de infecções bucais, tanto provocadas por cárie, que é a doença que ataca o dente, quanto por periodontite, que é a doença que ataca a gengiva. Então, é um número muito alto. O foco bucal, ele cai na corrente sanguínea e pode ir para onde? No coração, porque essas bactérias, elas têm, a gente chama de tropismo, ou seja, elas gostam tanto da boca quanto do tecido que reveste o coração. Mas não é só saúde cardiovascular. Eu tenho que falar também de uma outra doença muito ligada às infecções crônicas da boca, principalmente a doença da gengiva, que é o diabetes, sabia? Esse eu não sabia. Eu sabia da saúde mental e do cardiovascular. Diabetes eu não sabia. Então, vamos falar do diabetes, que é uma doença muito comum, de grande prevalência, como a hipertensão. A gente sabe que quanto mais velha a população vai ficando, de acordo com os hábitos de vida, ela tende a ser hipertensa e diabética, só que o diabetes ele é muito influenciado por fatores genéticos também, ok. Porém, a gente sabe que quando a pessoa tem diabetes e ela não cuida da saúde bucal dela, principalmente em questões da doença da gengiva, o que vai acontecer? Descompensação do diabetes. Então, o que a gente vê? Que as duas coisas são codependentes. Se eu tenho uma boca bem tratada, sem focos de doença, eu vou ter um diabetes mais compensado e mais controlado com a medicação. E se eu descompenso a saúde bucal, automaticamente eu descompenso a glicemia. Isso a gente vê dia a dia na clínica, nas unidades de Tipo, saúde. é uma causa e efeito bem visível. Correlacionada, muito correlacionada pelas pesquisas. Então, não é só saúde cardiovascular, é a saúde no geral. Porque a saúde é questionada, o diabetes e a hipertensão são autodependentes? São, a gente sabe disso. Que a diabetes e a hipertensão arterial andam de mãos dadas. Mas o que pouca gente sabe é que o diabetes e focos de infecção crônico, né, crônicos bucais, estão de mãozinha dada com o diabetes. Isso aí é uma informação nova, eu não sabia, mas assim, e o que a gente tinha comentado antes também é a questão de que as doenças cardiovasculares, né, é a maior causa de morte no mundo. Do que as pessoas morrem no mundo de doenças? De problemas do coração, né? Então, se você quer viver melhor, viver mais, então por que não começar isso? Não só pelo que você come, que também acho que impacta também nessa questão da saúde bucal, mas também de como você cuida da sua boca, né? Aí você falou da saúde mental. Muita gente não relaciona, mas também existem pesquisas mostrando que um dos pontos que se deve prestar atenção quando a gente vai falar sobre depressão já é a falta de cuidados de higiene como um geral, e aonde vai se refletir geralmente primeiro, a pessoa vai deixar de lado
a saúde bucal. Isso pode ser um dos primeiros sintomas de depressão. E a gente sabe que outro clichê. Qual que é o seu cartão de visita? O seu sorriso. Isso é uma coisa básica. Quando você vai se apresentar em qualquer lugar, um sorriso bonito diz tudo. Você ganha um coração com um sorriso, não ganha? Querendo ganhar corações. Eu fui arrebatada pelo sorriso do meu Do marido. Denilson. Com Ah, certeza. eu sabia disso. Com certeza. A hora que ele sorriu pra mim, ele tem um sorriso lindo. Impacta, é óbvio. A gente. Gente, eu vou achar uma foto do Denilson, vou colocar aqui. Mas é verdade. Eu fui impactada com o primeiro sorriso que ele me deu. Óbvio, porque eu sou dentista, se o dentista olhar pra você e não tá examinando mentalmente seu dente, tem alguma coisa errada com ele. É um hábito que a gente cria. E a gente... A última consulta que eu fui no dentista, ele perguntou se eu tinha usado aparelho, porque meu dente era muito perfeito. Eu falei, não. Aí eu falei assim, não, é genética boa. É genética boa. Unha e dente O dentista tem esse hábito. É óbvio que quando a gente está no meio social, a gente não fala tudo, mas existe, porque a gente é treinado para isso. Então, é óbvio que não é só para o dentista que impacta um sorriso bonito, melhora é a pra vida. pessoa. É isso que você está falando, qualidade de vida. Com certeza, um gente. sorriso bonito. E eu não estou falando de sorrisos artificiais, tá? Eu não gosto também. Também não gosto. Na verdade, eu não gosto de nada artificial, né? São duas. Então, eu acho que um sorriso bonito, bem cuidado, é o maior cartão de visitas que tem, tanto para a vida romântica da pessoa, e quanto para a vida social e até para emprego. E isso que eu ia falar, profissional, né? Profissional, isso aí é fato. As pessoas, a aparência das pessoas em relação à sua saúde, eu não estou falando em aparência padrão, né? Padrão, não. A sua aparência saudável conta muito em todos os aspectos, né? Então, a saúde mental, ela tá ligada a isso. Uma pessoa que ela não tem um sorriso bonito, ou ela teve muitos problemas, tem falta de dentes, principalmente na região anterior da boca, óbvio que ela não vai ter a mesma saúde mental de uma pessoa que consegue sorrir sem ter vergonha. A vergonha impacta muito. Muito. Nisso, né? E aí, já que você falou disso, Fabiana, eu queria a terceira pergunta, oficial, né? Que você falasse assim, para as pessoas que realmente impactaram com isso que a gente falou aqui, né, na entrevista, né, desse cuidado, que quer começar a criar hábitos voltados para isso, que quer começar a olhar a saúde bucal de uma outra forma, não só como cuidar dos dentes, cuidar do sorriso, mas de uma forma integral. O que você dá de orientação para essas pessoas que estão assistindo a gente? Eu vou fazer uma perguntinha que às vezes a gente faz para o paciente. Quantos dentes você quer, dos seus dentes, você quer preservar ao longo de toda a sua vida? Eu quero todos. Então tem que cuidar de todos. Eu quero tudo. Eu cuido de todos. Quantos dentes a gente tem na boca adulto? Ai, meu Deus. É o que eu tô falando. Tá parecendo meu filho. Não. Eu quero ter todos. Cara, eu não lembro quantos dentes tem. Não precisa lembrar. Eu acho que ninguém tem que saber. Mais de 20, mais de 20. Não, isso não é uma coisa para a população saber, de jeito nenhum. Mas assim, só para esclarecer, a gente pergunta isso, quantos dentes você quer manter ao longo da vida? Todo mundo responde, todos. Eu quero todos. Mas tem que cuidar de todos, então, né? Quantos são? Um adulto tem de 28 a 32. Tá? Porque os dentes do siso, hoje em dia, às vezes você precisa remover por várias causas, que não cabe aqui. Mas são 28 em média. Cuidar de 28. Porque meu filho faz muitas perguntas, mas quantos dentes? Ele vai variar ainda, porque ele está na fase de transição, né? Mas assim, um adulto, após os 13 anos, que a cada permanente já se completa, aí nós temos 28 e vai ter 32. Algumas faixas vão ter, outras não, dependendo de se o dente do siso ficar ou não na boca. Mas você tem que cuidar dos 28. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Aí nada como hábito, né? Você vem aqui na livraria e compra algum livro relacionado a hábito. Pois é, não, eu vou te fazer um outro comparativo. Você tem, principalmente as mulheres, mas alguns homens também. Você tem 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, tem 20 dedos. Quantos você quer preservar ao longo da vida? Todos, né? Todos. Todos são importantes? Sim. Porque você trabalha, quando você olha os seus pés, acho que a falta de um dedo vai acarretar problemas nos seus pés. Equilíbrio, né? A falta de um dedo na mão, principalmente se for o polegar, pode te deixar sequelas muito fortes em termos de movimento das mãos. Então, é a mesma coisa dos dentes. A gente pensa que perdeu um, eu tenho 28, se perder um não tem problema. Tem sim. Só que isso vai aparecer ao longo da vida, lá na frente. Vai dar problema? Fatalmente, não tem como falar, não vai dar problema. Se você tirar um, não dá problema. Se você não repor esse um,
vai dar problema. Então, você tem que cuidar. A pergunta é, então, para a população no geral, principalmente para quem é um pouco mais cuidadoso em relação às mãos e os pés. Quantas vezes a gente vai numa manicure ou faz as unhas? Imagina ficar uma unha sem fazer. Isso eu estou falando para as mulheres, mas tem homens que também, né? Fazem a mesma coisa ou mantêm limpos, que já é o suficiente. Você não precisa necessariamente fazer a unha numa manicure, ou enfim, mas manter limpos e arrumados, concorda? Sim. Mas vamos fazer então uma pergunta. Quantas vezes você fez a unha no ano passado, tanto você mesma quanto alguém fez, e quantas vezes você foi ao dentista? Eu fui ao dentista esse ano já 2 vezes e fiz a unha muitas vezes, sei lá. Então, o que a gente preconiza? É uma vez a cada ano ou a cada 6 meses, aí é o profissional que vai definir. Mas, no geral, uma vez a cada ano. No aniversário, né? Tem muitos dentistas que usam essa técnica do aniversário. Pode Sempre quando faz aniversário, vai no dentista. Então, se ela gostar muito de ir no dentista, né? Porque às vezes a pessoa não gosta muito, porque teve experiências que não foram legais, e vincular isso ao aniversário e falar, mas no meu aniversário, pô. Mas é pra lembrar, aniversário Sim, pode ser. Mas assim, uma vez Você ao fica ano. pensando assim, será que eu fui esse ano, Então, né? uma vez ao ano eu preciso fazer uma revisão. Quem é que faz isso? Poucas pessoas, né? Poucas Não vou usar o meu exemplo, mas assim, poucas pessoas que eu conheço, só eu, assim, eu conheço gente pra caramba. Muitas vezes, gente que eu conheço que vai com frequência é por causa de aparelho, ou por conta de estética, mas pra cuidar mesmo, raiz mesmo, não conheço ninguém. Então, é isso que a gente fala. A gente precisa ir uma vez ao ano. E aí eu tô fazendo uma economia gigantesca. Porque se eu fizer isso todos os anos, ir no dentista de sua confiança, seja ele público, seja ele privado, não interessa, e ele conseguir ver as coisas antes, conseguir fazer a prevenção e diagnosticar o mais cedo possível, menos você tem experiências negativas na cadeira. Isso é fato. Quanto mais você deixa, vai empurrando. A única coisa que não se empurra com a barriga é a odontologia. Não tem verdade. como. Instalou o problema, às vezes ele fica crônico, mas ele pode ficar agudo e aí você só tem experiências negativas na cadeira. Então a gente entende quando a pessoa fala, eu não gosto de ir no dentista, eu tenho trauma, seja por vergonha, como você falou, por causa do acesso, seja porque eu passei por experiências negativas. Mas por quê? Porque a gente não tem esse hábito de ir todos os anos para fazer uma revisão, para fazer uma limpeza profissional e para a gente ver as coisas rápido. Quanto mais precoce, mais rápido é o tratamento. Menos tempo de cadeira, melhor para todo mundo. Porque o dentista também não gosta de saber que aquele tratamento vai dar uma experiência ruim para a pessoa. Não tem como, Rodi. Às vezes a pessoa chega para a gente com dor, num estado muito ruim, e aí a primeira coisa que ela pergunta para a gente, sabe qual é? Vai doer? A milagre a gente não consegue fazer, a dor já está instalada, e aí é dificílimo da gente reverter até com anestesia. Porque quando a gente chega com dor, o nosso cérebro está condicionado a qualquer estímulo interpretar primeiro como dor, mesmo que a pessoa esteja anestesiada. Então, é dificílimo controlar a dor nessas situações, mesmo com uma anestesia muito bem feita dentro da técnica. Então, quando a gente faz essa prevenção de ir, de falar com o profissional, dele ver a sua boca, é o primeiro passo, né? Da gente olhar para o profissional como uma pessoa que vai te ajudar, não que vai fazer você sofrer, porque está associado a isso por essa questão. Hoje em dia o acesso está muito melhor, então eu acho que isso é possível, certo? E aí tem os hábitos de higiene como todo mundo tem, e aí você tem que colocar basicamente 2 hábitos, que é escovar 2 vezes ao dia pelo menos, tá? 3 vezes é o ideal. Não deu 3, porque a gente sabe que a rotina é puxada, às vezes você não consegue. Principalmente antes de dormir, né? Não, antes de dormir não pode. Gente, não pode escovar. Dormir sem escovar os dentes. Jamais. Quando é que vale? Às vezes pode passar. Às vezes você chegou muito cansado, chegou muito tarde. Mas, cara, mesmo quando você tem o hábito, você chega de uma festa, eu cheguei de festa de madrugada, meio zureta, e peguei lá e escovei o dente pra dormir. Pois é. É hábito. Mas, hábito grita. Às vezes, por exemplo, mas assim, seu filho chegou em casa de uma festa, dormindo no seu colo. Gente, aí não, né? Aí não, aí não. Aí não. Eu acho que uma vez ou outra, tudo bem, desde que seja exceção, não a regra. Agora, não pode ficar sem escovar o dente antes de dormir. Por quê?
todo mundo acorda com a boca seca. Quem que aí acorda com a boca que não tá com gosto de cabo de guarda-chuva? Todo mundo. Todo mundo, porque a gente, quando dorme, o organismo entra em metabolismo basal. Então, a gente tem uma salivação bem reduzida. E é exatamente esse problema. A saliva ajuda a limpar. Quanto mais você saliva, melhor é. Porque a saliva ajuda a deixar o pH da boca neutro. Porque as doenças, principalmente a cárie, é pH ácido, muito ácido. Então, a saliva é o melhor aliado da gente, mas à noite ela não existe na quantidade suficiente. Então, você não pode deixar de escovar o dente. E a hora correta de passar o fio dental, se você passa uma vez ao dia, que já é o suficiente, é antes de dormir. Porque aí você dorme com a boca limpa, né? Fora esses 2 hábitos que são simples, escovar pelo menos 2 vezes ao dia, sempre mantendo a hora de dormir como a melhor das escovações, a faxina melhor com o fio dental. Tem alguns outros hábitos que são muito bons, não é só para a saúde bucal, não, é para toda. Reduzir a quantidade de açúcar. E eu estou falando basicamente do açúcar sacarose. Sabe aquele açúcar branco? Não é de você só colocar nas coisas, é o açúcar que está embutido. E hoje a gente consome muitos alimentos industrializados, super processados, todos eles têm uma alta quantidade. E tipo os alimentos zero, tipo um refrigerante zero também? Ó, a gente quando fala de refrigerante zero tem que pesar 2 coisas aí. Na verdade, o refrigerante, tanto o com açúcar quanto sem, são artificiais. Nenhum dos dois, se você for parar para pensar, é bom para saúde. Como que é? Um só mata? Como que é? Os 2 matam, mas um não engorda, né? Tem aquele meme. Tem o meme. Exatamente isso. Tem então, esse mata e engorda, um só que mata. Para a saúde bucal, se a gente for colocar, os 2 não são bons. Por quê? Os 2 são ácidos. Tudo que é muito ácido e a gente consome muito, toda hora, não vai ser legal. Só que com açúcar tem um plus que ele vai piorar a acidez quando ele entrar na boca. Ele já entra ácido e o açúcar que tem ali piora ainda mais essa questão. Optar então pelo sem açúcar, né? Sim, mas não pode ser todo dia. Não, o refrigerante. Gente, refrigerante para tomar quando você vai numa festa, quando você vai no aniversário, fim de semana. Eu gosto de refrigerante. Tem gente que, mas é aquela coisa assim, lá de vez em quando, dá para comprar para ter em casa, né? E outra, doce é a mesma coisa. O refrigerante entra na categoria do doce. Doce mesmo, cheio de açúcar. Gente, doce, o cérebro compreende como uma recompensa, é um afeto. É como se fosse um acolhimento do seu cérebro. Ele libera substâncias que te deixam calmo, aconchegado, como se fosse um relaxamento. É isso. A gente sabe. Então, eu vou falar para a pessoa, não coma doce. Não é bem assim. A gente tem que comer doce com moderação. Com moderação. Então, é esse o segredo. Tudo com moderação. E, de preferência, o doce, a hora melhor, é depois da refeição, logo depois. Por quê? Você vai conseguir compensar a questão do açúcar logo depois da refeição, que você já vai escovar o seu dente, e para o seu pâncreas, por causa do seu diabetes, melhor ainda, porque ele já deu o primeiro salto de insulina. Ele já deu a primeira injeção de insulina quando você estava comendo a comida que não é o doce. E aí não você já está. Exatamente, não sobrecarrega o pâncreas. Eu e a Fabiane conversando, é desse jeito, gente. A gente fala de cada coisa, é tudo, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Saúde. E é assim, gente. É saúde do pâncreas, diabetes, coração, saúde bucal. Hoje tá tudo interligado. E eu vou mais longe ainda. Tem mais 2 hábitos que a gente tem que adquirir. Né? Além da redução. E a redução do consumo do açúcar, sacarose, faz bem para uma coisa que pouca gente sabe. Pele. O excesso do consumo de açúcar faz um tipo de glicação nas células da pele que envelhece precocemente. Né? Fora outras questões que a gente sabe que o consumo exagerado de sacarose faz. Então, a gente não está falando só de saúde bucal. Quando eu falo consumo menos açúcar, eu estou falando de saúde geral. Óbvio, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas aí tem mais 2 hábitos. Reduzir ou cigarro. Vape, que é pior que cigarro, tá? O vape já foi comprovado que ele é muito mais prejudicial. Não tem nem comparação o vape ao cigarro convencional, tá? Então, você, de preferência, parar de fumar todos os tipos, tanto de combustão quente quanto de combustão fria, que é o vape, e reduzir o consumo de álcool.
porque, não sei se você sabia, mas não existe mais recomendação de limite seguro de álcool para Tô consumo. vendo conteúdo sobre isso, Não existe. né, não tá, tá zero mesmo. Zero, né? Então, assim, a gente sabe também, a mesma coisa se aplicando ao consumo de açúcar. Socialmente, vamos reduzir o consumo de álcool, vamos parar de fumar, vamos parar de usar vape, porque isso não é só saúde bucal, mas também é saúde pulmonar. Então, na verdade, se eu adquirir bons hábitos de saúde bucal, eu vou estar melhorando um monte de coisa ao mesmo tempo. E esse que é o segredo. As coisas no nosso organismo não estão soltas. Tipo, a saúde bucal funciona assim, não tem nada a ver com a saúde pulmonar, não tem nada a ver com a saúde do pâncreas, não. É um sistema. É um sistema. E é um sistema, e falando assim, até na questão de se algum desses sistemas próprios, né, começar a agir de forma, eu falo assim, o que, que é o câncer, né? É quando uma célula começa a agir independente, né, sozinha, não dentro da unidade do corpo, né? E daí quando a saúde começa a deteriorar. Você falou uma coisa muito importante agora, câncer bucal. Uma das maiores causas de morte no Brasil é câncer bucal. E que às vezes a gente subestima porque a gente não está acostumado a olhar a própria boca, chegar na frente do espelho, abrir o bocão, ergue língua, olha céu da boca. É difícil para a gente. A gente fala de autoexame bucal, mas ele, venhamos e convenhamos, ele é mais difícil de fazer do que o autoexame de mama, por exemplo. Que a gente pode, é mais fácil a gente conseguir. Por isso que tem que ir no dentista todo ano, porque a gente vai lá, o dentista consegue olhar. Exato, você não consegue, a boca é cheia de sombra para uma pessoa olhar no espelho e conseguir identificar. Então, a gente sabe de pessoas que tiveram diagnósticos muito precoces de câncer em N lugares da boca e que, graças a essa sistematização de ir ao dentista todo ano, não tiveram sequelas graves, principalmente o óbito, porque o óbito por câncer bucal é grande, é alto no Brasil também. Então, gente, informação, e a gente está aqui, né, com essa entrevista, contribuindo para que vidas sejam salvas, né? E não só salvas no sentido do óbito, mas no sentido de viver melhor, ter uma saúde melhor como um todo. E eu sempre falo isso, é uma das minhas bandeiras de falar sobre saúde, qualidade de vida, e a saúde bucal não tinha que ficar fora disso. E assim, agradeço muito a Fabiane por essa oportunidade, esse bate-papo, esse encontro gostoso, né? Que eu falo que essas entrevistas é um encontro, assim, uma oportunidade de a gente falar, conversar, trocar ideia e, ao mesmo tempo, informar a população sobre as coisas que realmente importam no cuidado da saúde e de ter uma vida melhor. E assim, agradeço, Fabiane, muito obrigada por esse momento, por passar tanta informação. E obrigada por ser uma profissional que está aí levando a bandeira do SUS, que eu tenho certeza que já impactou na vida de muitas pessoas, milhares de pessoas, isso eu tenho certeza. Que eu já fui sua paciente, meu filho já foi sua paciente, minha mãe já foi, a minha família inteira, já levei muitas pessoas lá para você atender, uma profissional humana e resolutiva, né, que isso a gente não pode deixar de falar, que o SUS precisa disso, tanto quando você trabalhou na atenção básica, quanto lá na ponta, uma profissional maravilhosa. Assim, Eu acho que o segredo de tudo isso, Rodi, a gente sabe que o SUS não é como ele deveria ser 5 estrelas, até porque o que é 5 estrelas, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer o melhor dentro das possibilidades que a gente tem. Não é o ideal, mas faz o melhor com o que tem. Está longe do ideal. Trabalhar no SUS é isso. Mas no SUS, a gente acabou de falar sobre os avanços que aconteceram. Então a gente vai indo passinho de formiguinha e fazendo o melhor com o que a gente tem. E assim, levantando a bandeira do SUS, sempre. Por quê? Porque é a realidade da maioria dos brasileiros. E o SUS não é só para a pessoa que não tem condições financeiras. O SUS é para todo mundo. O SUS é para todo mundo. Então, se você quiser ser tratado no SUS, não interessa o quanto de posses você tenha. Você pode tranquilamente ir ao SUS. Mas o SUS é pior, é melhor? Isso não existe. O que vai fazer a diferença é quanto o profissional quiser se dedicar com aquilo que ele tem nas mãos. Então, quanto mais se investe na saúde bucal do SUS, mais você tem um retorno positivo pelo profissional que vai se engajar mais, porque ele tem mais condições. E outra, quem faz odontologia hoje
faz porque gosta, porque é ou ame ou odeie. Quem entra na faculdade e odeia odontologia não se forma. Não dá, é impossível. Impossível. Então, quando a gente se formou e está ali, é porque a gente realmente quer fazer diferença. Existem exceções, é óbvio, a gente sabe, mas existe isso em qualquer lugar. Então, a gente acredita no SUS. Eu acredito, até porque o SUS me deu tudo que eu tenho. Não é? Eu devo toda a minha vida ao SUS. Por quê? Porque eu estou mais dentro do SUS do que dentro da minha própria vida, se eu contar toda a minha vida, toda a minha idade. Então, eu acho que é por aí. A gente precisa começar a acreditar mais. E o SUS, ele deveria ser sempre a nossa luz guia. Por quê? Porque o SUS é o que é pago com os nossos impostos. E exatamente por isso ele deveria ser o melhor de todos. Porque todo mundo paga o SUS, todo mundo paga imposto, mesmo as pessoas mais humildes, quanto as mais... mais impostos, né? Tem mais postos, os impostos, óbvio, de acordo com cada uma das faixas, todo mundo paga. De menos, paga mais, paga menos, mas paga. Então, já que a gente paga, ele teria que ser o carro-chefe de tudo. A gente teria que olhar assim. Todo mundo deveria seguir a filosofia, porque ela deveria ser a melhor. Estamos caminhando para isso? Sim, eu acho que existem tempos mais difíceis para o SUS, existem tempos menos difíceis, mas que a gente está andando, está caminhando, sim. E aí as pesquisas dizem isso. Não sou só eu com a minha vivência. As pesquisas dizem isso. Então, acho que o caminho está aí. É só a gente fazer cada um o seu melhor dentro do que foi proposto a fazer, dentro do que é a sua vida, que é a minha vida. Muito, muito obrigada, Fabiane. Essa aula também, né, de SUS, né, e da importância. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado. Gostaram, sim. Se inspirado. E foi isso, mais de 3 perguntas, né? Aí, ó, como foi? 3 é pouco. Não, 3 é só a base, né? Nunca é só 3. Não, como é que é? 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Demais. 3 é pouco. Então é isso, Fabiane, gente, um beijo. Até a próxima entrevista e obrigada por ter acompanhado a entrevista. E é isso, gente, um beijo. Tchau. Nossa, que discurso!